Reunião da FT New Wave. Essa reunião está sendo gravada para que a gente possa consultar depois. Muitas vezes a gente vai achar que as coisas são demasiadamente minuciosas aqui dentro, mas é para que a gente possa ter registro para quem vai entrar depois. Então, eu vou chamar aqui minhas colegas da coordenação e do CEPEL, chamar a Mari pela CCE para dar as boas-vindas da nossa reunião. Boa tarde a todos. Bem-vindos, né, à reunião da FTN Wave. E assim como as demais, eu espero que a gente tenha uma boa troca de, de conhecimento. Obrigada, Mari. Pamela, bem-vinda. Só reforço as palavras aqui da Mari, é sempre bom estarmos juntos, aprendendo, trocando conhecimento. Então, que seja bem produtivo para todos nós. Obrigada, Pamela. Cris, representando o CEPEL aqui, muito bem-vinda. Olá, obrigada, Alessandra. Boa tarde, pessoal. A gente deseja aí uma boa reunião e fica feliz, né, da gente poder avançar o modelo aí cada vez mais um passinho, né? Obrigada, Cris. Bom, nossa reunião hoje, gente, eu vou começar a compartilhar aqui o material. A gente tem, na verdade, os testes restantes da última reunião e temos uns assuntos gerais, né? Alguns combinados que a gente vai trocar aqui e prosseguimento dos trabalhos, tá? Então, nada acaba hoje, tá bom? Vou passar aqui, vou compartilhar a tela. É... Cris, vocês querem fazer algum disclaimer antes, alguma apresentação antes? Isso. Vou abrir e aí depois eu já vou derrubar. Eu não sei tirar do mundo. E tem algum barulho É arrogado. Gabriel Fogato. Tudo bem? Ah, obrigada. Tudo bem? Alessandra, até te falar que a gente trouxe bastante retorno, assim, né, usuários, não só dos testes, mas de outras contribuições que a gente teve. Então, a gente tem uma apresentação. Mas quer que a gente faça primeiro? Bom, pode. Pode? Então, bom. Pode. Deixa eu... Tela inteira. Vocês estão... Deixa eu só ver se está compartilhado. Já tá, Cris. Tá daquele jeito que é... Tem que duplicar. Isso, já veio. Ah, beleza. Então, assim, na última reunião eu não consegui estar presente, então, assim, a gente até gostaria de começar com uma contextualização dessa versão 31. Acabou que a gente achou que era suficiente o fato da gente ter feito um resumo lá na apresentação no PMO de julho, né? Mas eu acho que vale a pena para a gente alinhar as expectativas, sim, em relação ao que a versão 31 traz e o que ela não traz, a gente voltar nessa uma contextualização de onde ela apareceu, né, de onde ela surgiu. Como a gente falou, foi naquela questão do aumento lá do CMO no preliminar de junho, e aí a gente só resgatando o processo de investigação, né, a gente viu, vou fazer um resuminho curtinho, tá? Não precisa se preocupar. Só para a gente destacar os pontos que eu acho que ficou um pouquinho solto, né, no que se esperar de resultado ou não da versão. Tá? Então, a gente iniciou aquela avaliação olhando se tinha alguma particularidade na modelagem da usina de canastra, ou nos cenários, ou na FPHA, e a gente descartou qualquer problema nesse ponto, né? E aí a gente fez um exercício bastante interessante, né? Que, bom, se a gente entrou com uma usina e observou resultados diferentes lá no final, né? Que é na simulação final do modelo New Wave, em quais pontos essa entrada de usina poderia afetar, e poderia ser tanto na geração de cenários quanto no processo de construção da política operativa, né? Porque ao colocar uma usina mesmo pequena no PL, a gente muda a forma do PL por questões numéricas ou de soluções de mesmo custo. O solver pode, de fato, entregar uma solução ligeiramente diferente que afeta o processo de convergência. Então, a gente estava, naquele momento, precisando separar se o impacto maior, e até mensurar qual o impacto dessas duas etapas
frente à entrada de uma usina. Então, a gente fez um exercício bastante interessante lá, tem um link aqui, se alguém quiser olhar com mais cuidado. A gente também vai, tem um material na página do CEPEL, tá, dessa apresentação. Então, a gente fez um exercício bastante interessante que foi, vamos tirar da análise, né, a possibilidade de ser na geração de cenários. E aí, o que a gente fez? No caso, sem canastra, a gente usou os cenários gerados com canastra, e os modelos autorregressivos, ou seja, a árvore de cenários, a árvore que define o problema foi mantida e a gente ficou só com o impacto de ter uma usina a mais ou a menos lá na PDDE. Né? E aí a gente viu que o resultado era bastante próximo quando a gente só tem o efeito da convergência, né? Do processo de convergência. Então, a gente viu que a explicação da maior parte dessa diferença de resultados observadas com a entrada da UHE canastra vinha do processo de geração de cenários, e a gente também explica que no processo de amostragem de cenários, a gente precisa de um conjunto de sementes, e essas sementes acabavam sendo alteradas com a entrada de canastra, dando uma outra árvore de cenários que define o problema a ser resolvido ligeiramente diferente, tá? Analisamos naquele momento, no relatório e nessa apresentação, não só a semente padrão, que é a original do caso, mas também variamos explicitamente as sementes e rodamos lá 22 casos, 11 sementes para esse PMO, mostrando a amplitude que a gente tem de variabilidade amostral hoje no modelo, que tanto faz se é individualizado ou RE, tem o mesmo tamanho. Tá? E a gente trouxe propostas de mitigação conjunturais e estruturais. A conjuntural é uma proposta que tenho certeza que está muito alinhado com todo o setor, né, que é aumentar o refinamento da política. Né? Veja, se o caso com canastra e sem canastra deveriam ter uma representação mais ou menos do mesmo tamanho, né? A usina de canastra é bastante pequenininha, então, no processo, quando a gente chegasse num ponto de convergência, esses resultados deviam se aproximar bastante. Então, quanto mais a gente refinar essa política, iterando mais, aumentando o número de aberturas ou de cenários forward, mais esses resultados deveriam se aproximar. E a gente fez bastante variações, né, desse aumento de qualidade da política, e a gente viu que ele respondeu sempre de maneira intuitiva. Então, a gente dá uma indicação, né, de medida conjuntural de aumentar os parâmetros da PDDE. É claro que isso não é feito de maneira irresponsável, tá? A gente está em 2025 com muitas funcionalidades novas que reduzem o tempo de computação do modelo New Wave e que vai fazer parte da fase 2 da FT New Wave desse ano, certo, Alessandra? Vocês estão aí, né? Tá todo mundo Não, quieto. certo, é só porque eu estava mutada, aí eu demorei para Tá, responder. obrigada, tá, Alessandra, que eu não tô vendo a carinha de ninguém, porque eu tô bom. pela web, então se puder dar um ping de vez em quando. Obrigada. Bom, aí a gente, como medida conjuntural também, além de fixar o número de iterações ao comparar dois casos, aumentar o refinamento da política construída, a gente também preparou uma versão que foi bastante cirúrgica. Como a gente sabia que a diferença era primordialmente por causa da variabilidade amostral na geração de cenários, a gente só mexeu na geração de cenários. E foi uma implementação que migrou da versão 30.04 para 30.1, bastante pequena, sem mexer em metodologia e nada. O que a gente fez? A gente passou a sortear um número de sementes para começar os processos aleatórios igual à capacidade do programa. Tá? Então, isso permitiria que a gente fixasse as sementes utilizadas tanto no caso com canastra quanto no caso sem canastra. Então, é uma entrada de usina, não muda mais as sementes utilizadas para os sorteios da árvore forward, da backward dos cenários forward e da simulação final.
Então, essa versão só tem isso, tá? Então, o modelo New Wave, ele tem 4 etapas, né? A construção do reservatório Cris, equivalente. ficou mudo. Ficou mudo, Sério? Cris. Puxa, Foi. Já voltou. foi? Foi. Então, Eu assim, entendi. Pra gente não ficou, pra mim não ficou, não. ficou não? Não, já tá legal, já tá legal. Tá. Então, assim, só para deixar claro que a gente não mexeu em nenhuma outra etapa, tá? Então, a construção do reservatório equivalente se manteve, o cálculo da política de operação, a PDDS, se manteve, a simulação se manteve. A gente não fez nenhuma alteração aqui. O que a gente fez na geração de cenários foi só sortear essas sementes a priori com a capacidade máxima do programa para evitar que houvesse troca das sementes, tá? Então, assim, em relação a quando a gente troca a ordem do ConfHD, todos os impactos da geração de cenários foram mitigados, mas a política operativa, que é a possibilidade de achar soluções de mesmo custo ou questões numéricas no próprio processo ali de solução do solver, não foram tratadas nessa versão, tá? Ô, Cris, só uma frasezinha que eu acho Pode. que a gente tinha que deixar claro também, antes de você terminar sua apresentação, é que nós optamos por dividir a validação, entregando essa alteração que foi feita no modelo, para que a gente possa não ficar mais preso esperando, né, uma estratégia que fosse adotada no modelo para que a gente entrasse ou saísse com usinas da configuração, porque essa foi uma questão também colocada lá no PMO de julho. Então, a gente resolveu entregar por partes, né? A gente tem muito mais funcionalidade dentro do New Wave e a gente não está entregando porque a gente resolveu atender a esse pleito, né? A essa angústia que a gente estava, esse problema de entrada de usinas que, pelo tamanho delas, não deveria dar o impacto que deu, né, na entrada dela, mas que a gente viu que é inerente ao processo de variabilidade amostral que a gente tem na PDDE, né? E as questões relacionadas aos fóruns de aumento de número de iterações, isso tudo não vai ser tratado aqui na FTN Wave, né? Mas o modelo está pronto para que a gente possa fazer as alterações nos respectivos fóruns, né? Então, isso a gente falou lá na primeira reunião, né? Perdão, Isso. pode continuar. Não, É, exatamente. só Pode para tirar a falar. dúvida, a entrada da canastra, ela ficaria condicionada a essa questão do número de iterações e de aberturas, ou a partir do momento que a gente tem essa nova versão, o Já ONS pode entrar. já, mas aí o ONS já colocaria. Em a gente validando aqui e a gente estando com a liberação para colocação da usina no deck, sim. Agora, qual é a questão que a gente precisa colocar aqui como uma regra? E essa regra também vai ser perseguida pelo pessoal do PMO. A entrada da usina precisa estar lá na última posição, né? Porque se Isso a que eu ia gente entrar mencionar. com ela no meio, a gente vai continuar tendo a questão da variabilidade assim, não esperada, né? Então, Uhum. ela tem que entrar lá no final. Então, esse é um acordo. Nós temos várias questões que a gente mitiga através de dados e essa vai ser também mais uma, tá? Não, acho que no que foi dito na época, era que se a gente seria condicionado a uma solução robusta da variabilidade amostral, assim, para a entrada da canastra. Não, Então, mas assim, só. entendi, Mari, entendi, porque é uma solução mais completa, né? Essa é apenas uma solução para mitigação da variabilidade amostral referente à entrada e ou saída de usinas da configuração, do ConfHD, né? Mas a questão continua existindo, né? Então, assim, aumentar o número de forwards, aumentar o número de backwards, tudo isso é muito mais do que o fórum da FT permite a gente explorar aqui, né? Porque aí eu mesma fiquei nessa dúvida, assim, se já permitiria ou se mesmo assim aguardaria uma solução dentro do GT metodologia. Eu acredito que não. Isso nem é GT metodologia, a entrada de canastra, tá?
Isso daí é a decisão do pessoal do PMO. Então, eles é que Tá. têm esse poder de decidir, né? Não é nem a gente, né? Graças a Deus, eu não quero decidir nada. Perdão, Cris. Depois a Não, gente eu vai acho que ver as tá, perguntinhas aqui no vale chat, tá, gente? isso. Então, assim, para a versão 31, mais um compromisso de não alterar a ordem do ConfHD, torna a versão, o uso da 31 robusta em relação à entrada e saída de usinas, tá? Então, precisa ainda na 31 de um compromisso de não trocar a ordem aqui no ConfHD, né? Que é o Cris, eu que a posso Alessandra aproveitar pode, para fazer a pergunta do Jonathan? Ó, Jonathan da pode, por Aura. favor. No PMO de julho, se eu não me engano, vocês comentaram que o horizonte de estudo e a ordem do AES também influenciam na escolha das sementes. Essa nova versão também define as sementes pela capacidade dessas variáveis ou o foco foi apenas na capacidade de OHS? Só usina, porque a gente espera que o RE, eu lembro quando a gente fez o estudo saiu de 4 reservatórios equivalentes de energia, né? A gente diferenciou os submercados do RE, a gente fez um estudo, a gente não, né? A CEPAMP fez um estudo e, a princípio, a gente já chegou no máximo de REs que a gente precisa para representar as bacias hidrográficas brasileiras, o comportamento diferenciado entre elas. Então, a gente não fez para o RE, tá? Então, na expectativa de que não vai entrar RE novo nem sair, a gente só fez de usinas, tá? Só usinas. Lembrando, Aí a essa é Simone uma da SPI. solução de curto prazo. A gente tem uma solução de médio prazo ainda para entrar, tá? E a Simone também perguntou, né? Se não era melhor colocar ordenação de UHS, mesmo que coloque no início ou no meio. Tá, Simone, essa tá. questão é uma outra solução, né? A gente até colocou aqui questão de ordenação na última reunião, né? Eu posso falar até, Alessandra, eu até deixei para o final, mas assim, a gente se compromete aqui de que a gente vai para uma segunda fase da FT, né? E a gente vai entregar versões que têm ordenação automática dos dados de entrada que falta da hidrelétrica, dos eólicas, a gente a entrega Eólica na próxima também. fase, tá? Claro que o uso ou não dessa ordenação não depende do CEPEL, mas acho que a FT pode abrir aí um espaço, tem que conversar com a coordenação e tudo, mas a gente pode entregar sim, tá? Na fase 2 da FT, tá bom? Tá lá no final dos slides e depois a gente passa direto. Tem mais pergunta que quer? Simone só agradeceu. Botou Tá, obrigada. vamos fazer sim, tá? Aí, aí eu peço aí que a coordenação, se puder colocar. E aí depois, se vai usar ou não, aí são outros fóruns, né? Como elas estavam, a Mari e a Alessandra estavam comentando, né? O CTPMO-PLD, esses outros fóruns que vocês também têm acesso, tá? Porque a gente já tinha em versões antigas, né? A 15 e a 23, a ordenação acho que vocês mencionaram na outra reunião que eu não estava aqui, né? De térmicas e submercados, mas também não estava em uso oficial. A gente se compromete a entregar na próxima fase, tá bom? Posso. Pode, Cris, perdão, viu? Não, aí só resgatando, no relatório a gente mostrou, quando a gente identificou que a diferença de resultados estava associada à variabilidade amostral, aí a gente para de olhar uma semente só e vai olhar a gama, né, a dimensão dessa variabilidade. Então, a gente rodou 22 casos, né, que estão aqui nessas cores, e o pontilhado é o sem canastra, e o contínuo é com a canastra representada explicitamente. E a gente via na versão oficial hoje, a 3004, essa amplitude de diferenças no ZINF e no CMO. Quando a gente roda os 22 casos na versão 31, a gente vê a aproximação dessas 11 sementes, né, dos 22 casos, cada um com seu par com e sem canastra. Esse é o resultado que a gente apresentou lá no PMO.
tá? Aí eu tenho um conjunto de coisas aqui e vou pedir ajuda aí o pessoal da equipe do New Wave, tá? O primeiro deles é a equipe do GVASP, na verdade, vai trazer para vocês um resultado que a gente não tinha visto ainda lá na reunião do PMO, né, que é como ficam essas distribuições de cenários, né, o Henrique trouxe na última reunião que eu não estava, mas como ficam essas distribuições de cenários para esse PMO, né, a Renata vai trazer para a gente. A gente recebeu um conjunto de perguntas a respeito do recurso computacional, né, de uso de memória RAM e disco. O Robério vai mostrar aqui para vocês. O Henrique trouxe um problema no gerenciador externo de PLs, o Robério vai tratar aqui para vocês. A gente trouxe uma análise do caso da TRIA, né, o teste, eu acho que não é teste 1, né? Tá certo? Teste 1? Acho que... É o teste 1, sim. Teste 1. Obrigada. Tá. Teste 1. Aí o Henrique, como sempre, né, tá sempre prospectando coisas, né? Vamos arranjar uma vaga para você aqui no CEPEL, viu, Henrique? Ele trouxe uma ideia que é bem alinhada com uma pesquisa que a gente está fazendo há um tempo, que é a minha tese de doutorado, né, orientado pelo Diniz e uma professora Laura Baiense da COP. Aí eu vou trazer uma ideia para vocês. Ela a gente indicou no relatório e também mencionou naquela reunião de PMO, que é uma metodologia que trata essa questão da variabilidade mostral de maneira estrutural. E aí eu vou trazer uma ideia um pouco alinhado com a ideia lá do Henrique, tá? Alessandra, é mais ou menos isso, mais ou menos não, é exatamente isso, né? Tem também o ponto lá da ordenação automática, mas a gente já respondeu. Aí se a Renata puder ajudar a gente, eu vou passando, tá, Renata, para não complicar o... Sim, obrigada, Cris. Essa parte aqui a gente gostaria de mostrar, tanto porque assim a gente vê bastante mostrarem, né, os cenários da simulação, mas a gente também queria mostrar aqui tanto os da Forge quanto os da Backward, tá? Então, aqui a gente vai ter a envoltória dos cenários da Forge usando a 3004, a versão 3004 e a versão 31. A gente tem tanto a envoltória dos cenários de 85% quanto as de 100%. E quando a gente olha na 3004, a gente vê mudanças bastante, assim, substanciais, né? Quando a gente considera a entrada ou não de canastra. Enquanto na 3100 a gente nota diferenças, mas são diferenças muito pequenas, assim. Então, o que a versão se propunha, que era fazer essa minimização das diferenças, né, com a entrada de canastra ou não, a gente conseguiu fazer com essa versão. Pode passar, Cris. Aí a Cris pode ir complementando também, se ela quiser falar mais alguma coisa. E da Backward, é mais ou menos o mesmo comentário, né? Na Backward a gente tem muito mais cenários, né? No total, mas também, né? Quando a gente vê a diferença da 3004 para 3100, a gente nota que a diferença, né, da entrada de canastra, ela teve um resultado, assim, uma diferença se mostrou bem menor, né? Quando a gente olha as envoltórias dos cenários, que era o que a gente se propunha fazer com essa versão. Acho que é isso. Tá, obrigada, Renata. E acabou que não ficou isso naquela apresentação, né? Obrigada. Roberto, está aí? Ok. Posso passar? Obrigado. Pode ser. Boa tarde, pessoal. Aqui a gente também fez uma análise dos recursos computacionais, né, e dos recursos que a gente aqui diz sobre memória RAM e o armazenamento nos casos. Então, a gente usou o PMO de junho de 2025, o preliminar, que tem canastra no deck, né? A gente executou esse caso com 95 processos em relação aos flags de eficientização. A gente utilizou o gerenciamento de PLs, não utilizou a comunicação em 2 níveis, também não utilizamos o armazenamento local dos cortes, né? Isso impacta no armazenamento. E também consideramos o agrupamento dos cortes, que também vai ter um impacto no armazenamento. Pode passar, aqui. Quando a gente olha esses recursos, né? Aqui eu trouxe o momento de pico, né? O uso máximo de memória RAM. Em azul está a versão 3004 e em laranja a versão 3100OS.
Na parte esquerda do gráfico, a gente está vendo a memória RAM virtual, né? Essa memória RAM virtual é o espaço de endereço total que o processo pode acessar, né? Então, o sistema operacional pode utilizar até aquilo. E do lado direito tem a memória RAM RSS. Pode passar mais um. Obrigado. Que é, de fato, o quanto o programa está utilizando de memória RAM. A gente observa que tanto para o processo zero quanto para os demais processos, que são ali os outros processos, há um aumento muito pequeno do uso de memória RAM. É menos de 200 MB para os demais processos, e para o processo zero fica ali menos de 100 MB. Em relação ao armazenamento, não teve alteração, porque não mexemos em nada de escrita de disco. Pode passar, Cris, por favor. Então a conclusão é que não tem aumento significativo no uso de recursos computacionais em relação à versão 30.04. Aí eu trouxe aqui também o gráfico, né, do uso de memória RAM ao longo da execução, tanto da versão 30.04 quanto da versão 31. A gente observa que o comportamento é muito semelhante. A gente vê apenas ali uma duração maior da parte de geração de cenários, porque o modelo passou a precisar fazer mais sorteios ali das sementes para que todas as execuções tenham as mesmas sementes. Pode passar mais um. Pode. Aí trouxe o mesmo gráfico para a memória RAM virtual, né? O comportamento das nuvens são ali muito parecidos, não tendo alteração, né, no momento de máximo. Em relação ao armazenamento, a gente também não observa alteração entre as duas versões, né? Essa primeira rampa que ocorre ali no início é a geração de cenários. Aí depois tem a rampa um pouco menos inclinada, que é a construção dos portes. O degrau que ocorre ali no final é por conta do agrupamento dos portes. Então, ele vai juntar todos os portes da política e vai agrupar no porte único. E mais para o final, aquela última rampa um pouco mais inclinada é a escrita do resultado da simulação final, né? O arquivo forward.dat. Pode passar, Cris. Agora, em relação ao instalador do New Wave, na última reunião, o Henrique trouxe aqui uma questão, acho que também a Mônica levantou essa questão do gerenciamento de pads, em que o nome do gerenciamento de pads estava errado quando se utilizava o instalador. Quando a gente disponibiliza a versão que vocês baixam lá do site, vocês recebem todos esses arquivos. Então, em caso exemplo, os executáveis por fora e o instalador. Dentre esses arquivos, o nome do gerenciamento estava certo, porém, quando a gente executa o instalador, ele, além de mostrar que tem a mensagem certa, quando a gente olha no local de instalação, né, lá no user.bin, o nome do gerenciamento de PL está errado, né? Ele está com um sufixo ali que ele não deveria estar. Pode passar aqui. Então, ontem a gente fez a alteração lá no site, né, no mesmo local que vocês baixaram a versão 31 CentOS. Vocês podem rebaixar o zip que fica lá. E essa questão foi acertada. Então, se vocês forem lá hoje baixarem, vocês vão até ver que a data do instalador está diferente dos demais executáveis. A gente manteve os demais executáveis e só alterou o instalador do programa, que agora, quando for executado, o nome do gerenciamento de PLs vai estar correto. Obrigado, Cris. Obrigada, Roberto. A gente recebeu, através da coordenação da FT, os casos que a Tri Energia enviou para a coordenação. Tá? A gente pegou o conjunto de 8 casos, né, reexecutou aqui tanto os New Waves quanto os Decomps, e a gente reproduziu o resultado obtido pela TRIA Energia. Em relação aos CMOs do Decomp, tá, a gente reproduziu, mas olhando o New Wave, especificamente o CMO e o ZINF, nessas linhas mais fininhas estão a versão 30.04 e as mais grossinhas estão a 31, que é o que a gente está validando aqui, né, e mantendo o padrão de com canastra ser contínuo e sem canastra pontilhado. A versão 31 apresenta uma aproximação em relação à versão 30.04, tanto em ZINF quanto em CMO. Então, aqui a gente ficou um pouco intrigado, né, porque no New Wave havia essa aproximação maior e aqui no Decomp não.
E aí, Alessandra, até como a gente estava analisando aqui bem recente, a gente não chegou a mencionar com vocês, tá? Mas acho que vale a gente avaliar o impacto da troca de sementes implícitas lá no GEVASP e no DECOMP, tá? Que é uma coisa que a gente não fez até o momento lá naquela análise de canastra, tá? Então a gente vai comunicar aqui a equipe do GEVASP, que inclusive aí está presente, e o DECOMP. A gente precisa fazer essa análise lá. Então isso aqui é uma recomendação, né, que vem do fruto desse teste da TRIA, né, que a gente precisa ver qual é o impacto no DECOMP e no GEVASP, tá? Eu, Cristiane, não sei dizer, porque também troca a árvore do DECOMP, né, quando entra a usina, e a gente não sabe esse tamanho de diferença, tá? Então, possivelmente, essa diferença de resultados poderia vir de uma diferença que ocorreria no GEVASP ou no DECOMP. Aí a gente tem que analisar, tá? Aí a Renata fez uma análise bastante, quando a gente viu esses resultados, né, a gente também explorou bastante a parte de cenários, porque o que a Gabriela trouxe lá foi os cenários da simulação final, né, e quando a gente está olhando, preocupada com essa versão 31, na verdade a gente está preocupado primordialmente com a árvore de cenários geradas, né? Então a gente precisava ver os cenários da PDDE. Então a Renata traz aqui um conjunto de resultados, acho até bastante abrangente, porque não olha só a distribuição, mas também tem uma visualização, um proxy do que seriam as sequências, né, negativas e positivas que poderiam aparecer, as sequências do cenário, né, a ENA acumulada. Então, Renata, se você eu vou passando aqui, você Deixa eu está passar aí, né? então. Sim. Tá. Então, aqui a gente fez também a comparação, né, tanto na Ford quanto da Backward, das diferenças da 3004 e da 31. Então, na parte de cima, vocês veem a envoltória da 3004, que ela tem diferenças bem significativas. Na parte de baixo, a gente vê que na envoltória de 100% teve um pouco de diferença, tá? Quando a gente colocou ou tirou canastra. Na de 85%, as curvas elas se sobrepõem. Isso quer dizer que sim, a gente tem um pouquinho de diferença. Essa diferença ela é esperada, porque a gente está incluindo uma nova usina que pode mexer no restante, né, das correlações espaciais e tudo mais, mas ela é bem menor, né? Ela é uma mudança bem menos significativa. Pode passar, Cris. Aqui da mesma forma na Backward, né? Acho que a conclusão ela é basicamente a mesma, né? Que a 3004 ela tem mudanças mais substanciais e a 3100 ela veio para minimizar essas diferenças, e aqui a gente está mostrando em outro caso, né? Então, no caso que a Gabriela testou, que foi o de março desse ano. Pode passar, Cris. Aqui a gente também fez o teste daquela mudança do conf-HD, tá? Então, quando muda a ordem no conf-HD, a gente não vai estar inserindo nenhuma usina, nada, né? A gente só vai estar mexendo na ordem. Então, as duas curvas, elas são exatamente iguais. Elas se sobrepõem quando a gente faz com a ordem natural do conf-HD, que era do deck mesmo, e quando a gente altera essa ordem do conf-HD, a gente fez a mesma, né, a gente usou a mesma alteração que a Gabriela já tinha usado. Então, muda bastante a ordem e realmente não tem nenhum impacto nos cenários gerados. Então, isso é um ponto positivo que a gente realmente buscava, né? E aqui, por fim, né, seria o boxplot da ENA acumulada dos 12 primeiros meses. O que a gente vê nesse boxplot? Que ele é um resultado um pouquinho mais diferente, né? Que talvez eu nunca tinha mostrado aqui, ninguém tinha mostrado também. O que ele mostra é que na versão, quando a gente tem ali a comparação dos decks, né, com e sem canastra, então sem canastra ele está representado por esse SC ali na legenda, tá? A gente vê que, tanto comparando com e sem canastra, a gente tem mudanças muito pequenas, né? Assim, a gente vê, né, as mudanças só lá no outlier, lá de cima, que que seria aquela envoltória de 100% que a gente vê naquele gráfico anterior. Mas, assim, no geral, as caixas, elas são iguais, né? Então, assim, tanto mudando o conf-HD quanto colocando canastro ou não, a gente nota que essa versão ela é muito robusta, né, em relação a essas mudanças.
Pode passar, Cris. Acho que é isso. Tá. Aí, por fim, assim, comparando os decks que a gente recebeu da TRIA, tem um conjunto de diferenças entre o com e sem canastra, tá? O primeiro deles é que o hidre dos dois casos, com e sem canastra, não são iguais, e eles apresentam diferenças no TEIF e IP de muitas usinas, tá? Eu acho que talvez a Gabriela tenha usado o PMO de junho para pegar o caso com canastra, então os hidres não são iguais, tanto no New Wave quanto no Decomp. A gente também viu diferença no desvio d'água, tá? O caso com canastra está zerado aqui para os meses de março, abril e maio, por isso que a gente imagina que ela tenha usado um PMO de junho para pôr o com canastra e acabou ficando essa diferença aqui nos desvios de água das usinas. Também faltou, quando a gente coloca a representação explícita da canastra, a gente, se quiser ser bem adequado mesmo, seria tirar a contribuição da geração dessa usina lá no pequenas usinas, né? Então tem que tirar do sistema .dat e alterar o patamar .dat de maneira correspondente. A gente também viu uma diferençazinha no Decomp, no DADGER, nas taxas de irrigação, era um número, pouca diferença, tá? Acho que um dos valores era 13 e pouco e era para ser 16, alguma coisa assim, cada um está com um valor diferente. É isso, tá? A gente viu essa diferença, e aí, como a gente tem que analisar lá o Decomp e o GVASP, eu não sei se vale a pena refazer a análise do New Wave ou não, mas assim, tem essas diferenças nos decks que a gente recebeu. Tá? Aí, alinhado à ideia lá do Henrique, né, que seria uma proposta metodológica de lidar com a variabilidade amostral, né? Na verdade, ela vem de uma ideia de que hoje, né, quando a gente olha, quando a gente está tratando o problema da construção da política operativa, a gente precisa representar as incertezas das vazões ou das velocidades de vento. Cada uma dessas incertezas, ela está associada a uma variável contínua, né? Ou a vazão, né, que é uma log normal de 3 parâmetros, ou uma variable quando a gente está tratando da velocidade de vento. Bom, isso é o mundo real, né? A gente escolhe uma distribuição que melhor representa aquela incerteza da natureza, né? Que hoje a gente usa essas duas que eu mencionei. Então, a gente gostaria de entregar para a PDDE, né, ou para o programa, a gente quer representar o mundo que é contínuo, mas a gente precisa levar para o computador, e o que a gente faz hoje é uma discretização, e aí vem aquele processo de amostragem que a gente está mencionando. Então, a gente escolhe uma discretização, né? No caso, hoje, a gente está usando 20 aberturas para representar essa incerteza em cada um dos meses, né? E a ideia principal da reamostragem da Backward bom, a gente passa toda a PDDE otimizando para uma árvore específica, quando, na verdade, o que a gente gostaria era de representar, gostaria de ter uma solução para o problema contínuo, né? Junto com isso, que é a motivação, essa é a ideia de como lidar com a metodologia, né? Mas a motivação sempre foi, né? A gente tem poucas iterações, como a gente conseguiria explorar essa coisa contínua, mantendo o mesmo conjunto de tempo de computação, né? A quantidade de subproblemas, né? E aí vem a ideia de trocar essa árvore de cenários a cada iteração, da PDDE. Claro que a PDDE tradicional hoje não permite fazer essa troca, tá? Mas aí a gente explorou que características, né, que premissas a gente precisa ter para, de fato, conseguir compartilhar esses cortes das diversas iterações. Então, a cada iteração a gente troca a árvore de cenários, e aí a gente tem enxerga muito melhor essa distribuição contínua, tá? A gente explorou isso num artigo que foi submetido para a eJORS e apresentou no Hydroschedule, então eu sei que um conjunto de pessoas já assistiu, tá? Em relação aos resultados, aqui eu não tive tempo de preparar, de fato trouxe um print lá do Hydroschedule.
Mas, como a gente indicou aqui como medida para mitigar o problema, aqui é um caso só do Nordeste, tá? Tem só essas 7 usinas do Nordeste. Quando a gente quer mitigar o problema da variabilidade amostral, um caminho natural é aumentar o número de pontos daquela discretização que a gente mencionou, né? Então, aqui, descendo na coluna, aqui é o ZINF, tá? Todos esses 6 resultados são de ZINF. Então, descendo na coluna aqui, a gente está aumentando o número de aberturas dessa árvore, o número de pontos dessa discretização, e a gente vê que, à medida que a gente aumenta o número de aberturas, a variabilidade amostral é reduzida para esse conjunto de 10 sementes que a gente plotou aqui. Mas esse esforço, né, ele vem junto com o aumento de tempo computacional. Naturalmente, a gente resolve muito mais subproblemas para aumentar o número de aberturas dessas árvores. O que a gente mostra aqui do lado direito é que, trocando a árvore a cada iteração e mantendo a premissa de que esses cenários sejam gerados com uma certa característica, né, uma estratificação especial, a gente reduz a variabilidade amostral e até eventualmente aumenta a qualidade dessa política. Então, isso é em termos de ZINF, e aqui em termos de custo de operação, né, porque ali é uma medida do indicador da evolução da política, e aqui o teste dessa política, né, que é a simulação final. E da mesma maneira, à medida que a gente aumenta o número de aberturas da árvore, a gente consegue custos menores, aqui são todos casos neutros a risco, tá? E sem o aumento de esforço computacional, né, a gente consegue os mesmos resultados, ou eventualmente um pouco melhores, reamostrando essa árvore. No trabalho, a gente também mostra que, veja, ali são 10 sementes. Se a gente pegar o melhor resultado das 10 sementes, a gente também mostra que reamostrar, por causa do trabalho sinérgico que tem entre essas árvores, a gente consegue um resultado melhor do que a melhor das sementes. Então, assim, basicamente, um resuminho, acho que a gente pode explorar, Alessandra, assim, se houver oportunidade lá na FT, quando a gente já tiver implementado com ela redondinha para entregar para vocês. Mas é isso, se o Henrique tiver pergunta, alguém tiver pergunta, aqui é a ordenação. Era só para trazer uma ideia, tá, Alessandra? Porque o Henrique estava lá com uma ideia meio parecida. Obrigada, Cris. É um assunto que, assim, a gente vai poder ter tempo de explorar mais para frente, mas é bom que as pessoas saibam que todas essas questões estão sendo tratadas e investigadas pelo CEPEL para melhorar a robustez do modelo, né? A gente sabe o desafio, não é um desafio para a Uniwave, é um desafio na modelagem estocástica, né? Isso não é uma especificidade do Uniwave. Então, assim, nós temos um desafio da representação de um horizonte de 5 anos completamente individualizado, tempo computacional e todas as questões, todas as incertezas que a gente tem que representar. E a gente está aí verificando, né, os trabalhos que têm sido apresentados para fortalecer essas estratégias que são implementadas nos modelos. Tá? Então, vai ser muito bom a gente estar acompanhando aí a sua defesa do seu doutorado, né, dona Cris? E o Henrique está aí com a câmera aberta aí para a gente falar. Beleza. Bem-vindo, Henrique. Obrigado aí pela citação, mas foi bom que a gente pensou junto e vamos melhorar o modelo, então, né? Legal. Muito bom. Obrigada, Henrique. É muito bom mesmo. Essas trocas que a gente tem aqui na FT são muito ricas. Então, eu sempre falo isso, né? Eu tô ficando velha e aí eu fico repetitiva, mas é um lugar que a gente tem a maior liberdade para que a gente faça as trocas técnicas, discuta melhorias que a gente precisa no modelo. Então, aqui a gente está muito livre nesse sentido, né? Mas é claro que a gente tem questões
de ritos, questões de o que pode ser utilizado em fóruns oficiais ou não, né? Se a gente estiver usando num ambiente de estudos. Então, a gente tem que tentar adequar todos esses nossos pratinhos que a gente fica aí balançando, né? Para que a gente possa ter o melhor do modelo, obter o melhor do modelo, né? De todos os modelos da cadeia, né? Porque a gente tem aí uma cadeia particionada em modelos, né? E muito obrigada pela participação de todos vocês. Essa FT que a gente está tendo agora, ela trata de uma questão específica da mitigação da entrada das usinas hidráulicas na configuração, mas ela trouxe muitas discussões e muitas questões que a gente deseja no modelo. Então, por isso, a Cris fez essa apresentação hoje, para poder deixar todo mundo mais tranquilo de que tudo isso está sendo tratado, tudo isso está sendo visto para as próximas implementações do modelo, e assim que a gente puder, a gente vai estar aí com uma nova governança, que vai ser mais célere, que a gente vai ter várias implementações em um rito menor, né? Então, a gente está trabalhando para isso, tá? Obrigada, Cris. Gente, obrigada. Desculpa a demora, mas é porque eu acho que ficou meio umas pontas soltas, aí eu acho melhor, tá? Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal, aí pela atenção também. E aí convido vocês a acessarem o site lá que eu já descompartilhei. Se precisar de material, tá? Toda a nossa documentação é pública, né? Que é o site do CEPEL. Obrigada. Tem uma perguntinha aqui, Cris, deixa eu ver aqui. Camila Novak. Boa tarde, gostaria de confirmar se já existe uma previsão para a adoção dessa versão do New Wave. Acredito que o tema tenha sido tratado em reuniões anteriores, mas não consegui acompanhar. Tudo bem, Camila, não tem problema não. Obrigada. A gente vai hoje, né, finalizar os testes que ficaram em aberto das outras reuniões, né? Ficaram em aberto não, né? Que ainda tem que ser apresentados. A gente vai fechar a nossa versão, a gente vai entregar para a ANEEL, a gente vai falar assim, olha, FT finalizou a validação desta funcionalidade, vamos entregar o relatório para a ANEEL, que a gente ainda está na governança atual, né? É a antiga governança, né? Que é a vigente, e no caso a EPE vai poder usar imediatamente, porque já vai estar validada, a Pamela apareceu, eu lembrei de falar, e a ANEEL vai levar o tempo que ela precisar para essa homologação. Assim que ela homologar, essa versão vai ser usada no PMO oficial com essa funcionalidade podendo ser explorada. Agora, a FT vai parar? A gente vai continuar aqui, como a gente falou nas outras reuniões, vai continuar os trabalhos, por quê? Porque a gente tem questões de eficientização computacional que a gente quer no modelo, a gente precisa no modelo cada vez mais, e o CEPEL já desenvolveu e a gente ainda não validou, tá? Então, a gente vai estar aí vendo novo solver, estratégias de eficientização, melhoria na representação da FPGA. Então, tem várias questões que o CEPEL já colocou na versão e a gente ainda não validou. Validando, entra na próxima homologação de versão. Ou governança atual ou governança nova, tá? Aí já não cabe a gente, tá? Mas o nosso trabalho como FT a gente vai entregar, tá bom? Vou passar aqui. Henrique, você tem algum teste para hoje? O seu balanço hídrico? Ou não? Tenho, Alessandra, tenho sim. Então, apresenta, por favorzinho. Já está todo mundo. Eu já vi o Wilker tem teste. Eu gosto de começar com o de vocês sendo apresentados. Depois a gente apresenta os nossos. Acredito que seja só eu para apresentar, né? Porque a Rafaela da EPE já apresentou na última reunião. Mas a Mari também tem o restinho. 220. Tá. Eu também tenho. Já estamos vendo, Henrique. Tá. Então, só para começar, então, o objetivo do teste aqui é fazer o teste do balanço hidráulico, verificar o balanço hidráulico, tá? Então, teste no 9. Antes de mostrar ele, vou acabar que combinou com o CEPEL aí, que eu queria mostrar
a diferença de desempenho de resultado dos modelos, tá? Então, o primeiro gráfico aqui de cima é o PBO de outubro, com a versão 3004, e aqui o consumo de RAM, né, no eixo Y, e no X o tempo computacional que o modelo gasta para uma máquina, tá? Gastou 321 minutos, gastou 4,46 GB de RAM por processador, tá? Quando a gente vai olhar o 31, mesmo caso rodado na versão 31, então a gente gastou um pouquinho mais de RAM, 4,6, e gastou 10 minutos a mais também para rodar nessa mesma máquina. Mas a hora que a gente olha para 3004, né? Pô, a gente está olhando aqui para o carro do vizinho aqui, vê que o carro é mais rápido, né? Então, e a gente vai rodando PMO, um caso que demora bem mais, sendo que a gente podia estar rodando bem menos, né? E consumindo menos memória RAM, tá? Então a gente vê aí que a versão 30.4 só colocando seleção de corte, ela tem mais coisas lá dentro que poderia melhorar o tempo, né? Mas só colocando essa seleção de corte da simulação final, a gente já conseguiria reduzir bastante aí o tempo em relação a 31, tá? Então, é, Henrique, só para deixar claro, essa 34 é a 31.1, né? Que é a nossa próxima etapa, não é isso? É. A 30.1 vai ser a. Vocês estão me ouvindo então? A 30.1 seria a 30.5, né? É que eles não receberam ainda, que é Ubuntu, é, Gurobi. Vai ficar ainda mais rápido esse carro, Henrique. É. tá. Bom, então partindo aqui para o teste em si de balanço hidráulico, então, primeira coisa foi eu tentar entender se a minha conversão de metro cúbico por segundo e hectômetro cúbico por mês estava correta. E eu usei o próprio NewWave para fazer essa calculadora, porque esse arquivo aqui, o DSV-Água, fornece vazões de desvio em metro cúbico por segundo e o próprio Wave lá na simulação final já gera um outro arquivo que é o V retirada com o volume dessa equivalente a esse valor aqui em hectômetro cúbico. Então ele próprio faz a conta. Então eu queria saber se a minha conta estava batendo com a conta do New Wave e não estava, né? Então quando eu faço a conta dá diferença, né? Considerando o número de horas de 730 horas do mês, padrão, como está lá no manual, dá uma diferençazinha. Eu escolhi a usina com maior desvio d'água lá no caso, tá? Que é Sobradinho, e escolhi o último ano, que é o que tem maior vazão. Então lá no arquivo de desvio tem esse valor, o V retirada que é a calculadora do Newave, tem esse valor em hectômetro cúbico, aí a hora que eu faço a conversão com 730 dá um valor maior. Mas quando eu considero 730,5, aí dá um desvio menor. Tá? Então, poxa, então parece que o Newave está considerando 730 horas, 730,5 horas, tá? E não 730 como está no manual. Tá? Bom, outra questão foi que, olha que a gente vai olhar com esse ver retirada de mais de perto, nesse arquivo aqui de saída, ponto .alt, ele mostra média e desvio padrão, sendo que todos os 2.000 cenários eles são iguais, né? Porque é um dado de entrada fornecido deterministicamente, então você tem 2.000 cenários idênticos. E lá no média aparece valores diferentes dos 2.000 cenários e o desvio padrão ainda aponta um desvio padrão maior que zero, né? Como se tivesse variabilidade. Então, e além disso, eles são diferentes do mínimo e do máximo. O mínimo e o máximo são idênticos, então não houve variação nos valores, mas aqui estão no média, está falando que tem diferença e o desvio padrão tem diferença. Então, tem alguma coisa esquisita aqui, tá? É, o mínimo e máximo não estão combinando com o desvio padrão, tá? Isso parece arredondamento, né? Bom, aí
enfim, chegando lá no balanço hidráulico, aí vamos olhar. Eu não sabia, eu não tinha equação de balanço hidráulico para fazer essa conta. Então, aí eu fui olhar no manual do usuário. Aí eu achei no relatório técnico, depois agora achei no manual do usuário. Aí tem essa equação aqui. Só que ela não tem o enchimento do volume morto e essa vazão desviada que eu também achei lá no NWLixOP, quando você pede para ele gerar, ele gera um monte de arquivo e achei esse vazão desviado. Eu falei, pô, mas ele gera um arquivo, mas não está aqui no manual também, tá? Embora então esse volume morto e o desvio foram criados, tá? Então aí eu utilizei uma equação aqui de balanço para considerar no meu estudo, tá? Então considerei volume morto, tirei essa vazão bombeada porque não tem, no caso que eu estudei, não tem vazão bombeada, tá? E convertendo essa equação para os arquivos do New Wave, né? Então seriam esses arquivos aqui, o valor, vazão, volume armazenado é o var, mu, a vazão afluente é a vazão o Qin cru, a turbinada é o Siqueturu, a vazão vertida é essas outras aqui. Então, equivalente aos arquivos que eu tive que achar lá no LWXOP. Bom, aí plotando num gráfico os 2.000 cenários. Então, fiz um estudo considerando os 2.000 cenários e todo o horizonte de operação por esse PMO de setembro de 25. Tá? Então, e aqui a gente vê que a dispersão do resultado. Tá? Então, está tudo dentro de esperado, essa variabilidade aqui em função dos arquivos lá gerados no ponto alt, eles têm duas casas decimais, então tá ótimo esse ruído branco aqui, tá? Então, considerando tem essa usina aqui, né, Estrela, ela tem o enchimento de volume morto dentro do horizonte de planejamento. E a hora que eu faço o balanço e considerando o volume morto, dá tudo também dentro do esperado, então, ou seja, o modelo considera volume morto, né, apesar do manual não estar lá, mas ele considera o volume morto. Tá? Bom, o outro achado foi Tucuruí apresentou erro de balanço hídrico gigantesco no meu caso. Eu fui dar uma olhada lá, aí era porque existia estouro de campo, tinha vazões altas demais que não podiam ser representadas dentro desse número, desse campo, né? Esse campo ele tem o limite de apresentar vazões de até 99.000 metros cúbicos por segundo, e aí ele deve ter gerado, no caso interno lá, uma vazão bem maior, uma vazão vertida bem maior do que isso. E, e aí ocorreu um desalinhamento aqui. Ele gerou mais asterístico do que o campo correto. Aí desalinhou as casinhas aqui depois do mês que ele estourou, tá? Então, aí pode ser que alguns desses outros casos aqui, meu programinha lê essas colunas, então ele pode ter lido errado essas colunas aqui depois, tá? Bom, e outro achado foi que, bom, tem algumas usinas que apareceu um erro, um desvio de balanço muito elevado, ela perto de 5 hectômetros cúbicos. Mas porque eu considerei 730 horas. Quando se considera 730,5 horas, aí o negócio fica mais aderente, então o erro diminui. Então, aí ficou na dúvida também, o que o modelo tá utilizando internamente para fazer a conta de converter vazões afluentes, vazão turbinada e vazão vertida em volume, né, em hectômetro, tá? Alguém levantou a mão aqui? Pedro do Cepel. Oi, Pedro. Não, tem para comentar os pontos do Henrique, mas eu ia esperar ele terminar a apresentação. Tá. Aí, no final, então, isso aqui foi a última coisa. Então, recomendações é avaliar essa conversão, né, de metro cúbico para hectômetro cúbico, né, se é 730, se não é, se tem arredondamento, se não, né, corrigir essa média
de desvio padrão, média ou desvio padrão desses arquivos de retirada, tá? Qualquer arquivo de qualquer caso de PMO vai aparecer essa diferença, não independe do meu caso, não, tá? Então, mas eu não avaliei, além do V retirada, eu não avaliei se outros arquivos têm esse problema, tá? Então pode ser que tenha, mas eu não avaliei, tá? Bom, em relação àquele desalinhamento de campo, uma sugestão seria imprimir o formato científico quando estoura, né? Em vez de mostrar asterisco, mostra uma impressão de um formato científico, tá? Seria uma boa ali nesses casos, tá? E atualizar a equação lá de balanço hídrico lá do manual, tá? É isso. Obrigada, Henrique. Pedro vai responder as suas questões, né, Pedro? Bem-vindo novamente. Boa tarde. Obrigado, Alessandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Henrique. Comentando, Henrique, esses pontos, hoje mais cedo a gente respondeu, tá, o seu e-mail tocando nesse questionamento que você fez. De fato, lá no relatório técnico de 2022, o primeiro do híbrido, não tinha a parcela do volume morto sendo representada lá na equação de balanço hídrico, pelo visto também não está no manual, e a gente mandou no e-mail essa equação atualizada, tanto com volume morto quanto com implementações que a gente fez depois, tá, de volume, usina de bombeamento e também os canais de desvio. Mas esse é um ponto, acho que ficou respondido quando você verificou lá que o volume morto estava sendo considerado. O segundo ponto, em relação à conversão de metro cúbico por segundo para hectômetro cúbico. O New Wave usa 730 horas, só que o valor que dá nessa conversão toda de 730, multiplicando pela 60 minutos, 60 segundos, ele dá 2,628. Só que internamente o modelo arredonda e considera 2,63. Então deve ser por isso que você, fazendo a conta com 730,5, por conta desse arredondamento, parece que é o 730,5, mas na verdade é o 730, só que tem esse arredondamento nesse fator de conversão. Esse é o segundo ponto. O terceiro, lá em relação às diferenças lá de média que você mostrou no arquivo de saída do NWXOP. A maior parte das diferenças lá era de 0,01 na segunda casa decimal, então acho que, como a Alessandra falou, parece que são coisas de arredondamento, que a gente coloca 2 casas decimais só para imprimir no arquivo do NWXOP, mas teve um valor lá que foi de 0,08, isso aí já não parece ser arredondamento, e aí a gente até solicitou no e-mail que você enviasse o caso para a gente fazer uma análise mais detalhada dessa parte. Era isso, os pontos que eu queria tocar. Posso aproveitar aí a sequência do Pedro? O Henrique, obrigada aí também pelo manual. A gente, o que o CEPEL está focando agora? De construir um manual online, né, de todos os modelos conjunto, não sei se você está usando, então a maior parte dos esforços estão indo para lá. Então, assim, o manual do New Wave de referência é bastante antigo e você procurou o relatório certo, né, que é o individualizado, do híbrido. A gente já fez uma revisão nele com o retorno da própria FT mesmo, então ele já é o Rev 1, né? E a gente vai colocar um Rev 2, porque a gente colocou, depois da publicação desse relatório, a gente colocou usinas de bombeamento e canais de desvio, que a gente não tinha, e o volume morto a gente papou mosca mesmo, tá? Então a gente vai criar uma versão Rev 2. Enquanto o manual online não estiver completo, a gente vai tentar fazer isso com os estáticos que a gente tem, os PDFs, tá? Então, aí, obrigada pela contribuição, a gente vai trocar. Só para você não ficar preocupado com arredondamento aí do 2,63, o balanço hídrico no New Wave especificamente, acho que no Decomp também, na hora que a gente monta a equação, no Decomp eu posso estar errando, o Pedro está aí, a gente não volume também. a gente não usa unidades de medidas distintas, então é homogêneo em relação às unidades e a gente usa volume em hectômetro cúbico. Então é mais questão de impressão, né? A gente pode avaliar de colocar ela completinha e tal, mas assim, não precisa se preocupar. E esse negócio de estouro do NWXOP, eu acho que foi você mesmo ou algumas outras, não sei muito bem agora. A gente já fez outras trocas para formato científico.
ficou bom mesmo, assim, então a gente vai trocar. A única coisa que eu tô meio na dúvida aí é aquela diferençona que você mostrou lá, que eu não lembro mais, a gente vai olhar. Do 730, 730, Tá. 730,5. Foi essa? É a mesma rotina que é utilizada para calcular as estatísticas que saem no finalzinho da tabela. Então a gente vai olhar e te responde, tá? Aproveita e responde em cima daquele e-mail também. E aí eu não sei como a gente atualiza o grupo, tá, Alessandra? Tá, não, se vocês mandarem, né, a gente faz a publicação para todo mundo, a gente faz a divulgação para todos, Tá. tá? Não tem problema não. Porque o que vai acontecer? O Obrigada. relatório do Henrique vai entrar com as recomendações e a versão já vai estar corrigida, entendeu? A gente, na hora do relatório, o relatório do Henrique deve estar com todas essas coisas, né? Ele vai colocar teste aprovado, né? Recomendações. Aí ele vem com a lista dele, que é o que ele faz, né? E é o que a gente tem que fazer. Só que essas recomendações já vão estar corrigidas, porque vocês já vão ter atuado. Beleza. Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Wilker, o Alessandra, estágio. apareceram várias coisas do Gurobi, tá tudo respondido aqui? Eu saí respondendo todo É. mundo. Eu até Depois a falei, gente. eu até falei aqui, porque as pessoas têm curiosidade também para saber, né? Porque, às vezes, o que acontece? As pessoas não podem estar em alguma reunião ou perdem exatamente o pedacinho que a gente falou, não pode ver a gravação, né? A gente teve o problema do link do PMO, do CT-PMO-PLD, o Álvaro colocou aqui também, Mari já botou a resposta, então a gente está aqui dinâmico. Então, essa questão do Gurobi, porque lembraram aqui, né, a Maria Cecília, né? Ela colocou, já tem previsão de qual custo vai ser desse solver, Gurobi, se não me engano, quando vai ser implementado. Também lembro que em alguma reunião anterior foi comentado que haverá um período gratuito para teste. Quando será esse período? Aí eu botei, ó, o CEPEL vai falar sobre essa questão trial com o Gurobi. Vale lembrar que ele virá embarcado no próprio New Wave e a validação do Gurobi será feita após o fechamento dessa etapa de validação. Tá. A Alessandra Zancopé também pergunta, oiê, aproveitando a pergunta sobre o Gurobi, ele será o solver de todos os modelos? Eu botei, esse é o plano para o futuro, sim, né? E coloquei também o link do manual das libs lá no site da CEPEL, Obrigada. porque vale a pena, né? É. Eu uso muito, então assim, eu tenho isso aqui gravado no meu Google Chrome aqui, tá tudo aqui. Acho que quando começar a fase 2, se quiser, a gente até mostra os resultados, né? Vamos mostrar. Mas, assim, o CEPEL fez o esforço não só de desenvolvimento, os 3 modelos estão funcionando com o Gurobi. É uma empresa comercial, assim, muito mais ativa do que a IBM. Então, assim, a gente está com o corpo técnico com uma proximidade bastante grande com o Gurobi, resultados promissores no DCEM, né, que aí também tem essa questão de computacional, assim, tempo computacional bastante grande como New Wave. A gente fez um esforço também dele vir já embutido, não precisa instalar, tá? Como acontece com o Simplex. Então, para o New Wave é uma complicação extra, assim, né? Porque a gente tem vários nós na computação e tal. Poderia complicar o jogo, né? Precisar do pessoal de TI para fazer isso. Então, vai embutido no executável, nos 3 modelos. E sim, em relação ao custo também, a gente também fez tem um contrato com a Gurobi, então o acordo comercial não precisa ser feito diretamente com a empresa, tá? Então, assim, à medida que houver oportunidade, o CEPEL pode fazer essa comunicação, pode e deve, né, fazer essa comunicação de como vai ser o processo no ano que vem, mas durante a FT a gente vai abrir um cadastro online, né, para vocês se cadastrarem para usar a versão trial que a Alessandra estava mencionando, tá? Então é sem custos, enquanto o modelo estiver sendo validado, e aí o CEPEL pode trazer para vocês aí como vai ser depois, tá? Vai ser dinâmico, vai ter bastante teste, vai ser bem bom. Pedro tá com a mãozinha levantada, diga, Pedro. Não, Alessandra, é que ficou desde aquela hora, desculpa. Esqueceu, tá bom. Mari, você quer apresentar antes de mim ou quer que eu apresente antes? É o Nelson.
Ah, é o Nelson. Nelson quer agora ou quer depois? Eu tô com as coisas prontinhas. Pode apresentar ali. Depois a gente apresenta. Então tá bom. Vou perder vocês aqui, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Já vou passar aqui já para o slide 18, né? Porque aqui nada se cria, tudo se copia. E a gente tá com os testes já desde a última FT. O que ficou pendente na última FT, na última reunião da FT de entrega de teste do INS? A alteração de ordem do Conf HD. Deixa eu tirar essa telinha daqui, que também, senão eu não vejo. Para que a gente visse o que ia acontecer com o modelo. Então, lembra, isso daqui a gente vai ver alterando. Ou ele está aqui em último, como a gente botou, ou lá no meio, né? Confesso que a nossa versão CC, o meu caso CC PMO, agosto 25 CC, ele foi feito desta maneira da direita, tá? E a gente tradicionalmente vai utilizar a maneira da direita, tá? Então, o muda a ordem que a gente vai ver aqui na legenda vai ser esse daqui da esquerda, ok? Deixa eu só colocar aqui o apontador, porque senão a gente fica meio perdidinho, né? Então, eu trouxe aqui custos totais, em função de ficar tão pequenas as diferenças, então aqui a gente tem o PMO de agosto com canastra, com o Conf HD no meio, com o Conf HD no final. A versão 3004 com o Conf HD no meio, com o Conf HD no final. E aqui a gente trouxe as diferenças dessas parcelas, porque como estava tão pequenininho, a gente falou, bom, vamos trazer aqui do lado, né? Então, a versão 31, a gente vê que os valores ficam iguais, né? Não há variação. E na versão 30.04, os valores se alteram, aqui principalmente geração térmica, e aí os outros são decorrentes, tá? Também trouxemos aqui algumas alterações de geração hidráulica. Os casos em azul são os casos da versão 31, os casos em tons de vermelho são os casos com a versão 3004. Então, a gente vê aqui a versão em azul com menor geração térmica aqui. Isso não é uma tendência, tá, gente? Mas a gente quis trazer para este PMO, houve uma redução de CMO na versão 31. Isso não é uma tendência, isso não é esperado redução ou aumento, tá? Aqui os CMOs dos submercados, Sudeste, Nordeste, Sul e Norte. E aqui a distribuição de ENA do SIM para o primeiro ano do Horizonte. Então, a gente fez um zoom aqui, um box plot, muito parecido com aquele que a Renata mostrou, né? Então, a gente tem aqui no segundo mês, né, a alteração com a versão, a alteração na versão 3004 é mais sentida do que o box plot aqui na versão 31, e a gente pode ver isso também ao longo dos demais estágios, tá? Aqui a gente trouxe para o HE de Furnas e para o HE de Marimbondo também, só para que a gente pudesse ver o impacto da mudança da ordem da UHE na versão 3004 e na versão 31 em azul, tá, gente? Essa é a implementação presente na versão 31. Então, sim, ela foi muito bem sucedida no quesito atingimos o nosso objetivo, tá? Também trouxe aqui o teste 6. O teste 6 era para que a gente rodasse o NWListCF e comparasse para avaliar o acoplamento, comparasse o acoplamento com o DCOMP. Então, a gente pegou um caso com o DCOMP 3201, lembrando que para poder verificar o arquivo FCF NWI do DCOMP, você tem que alterar, habilitar, né, o flag COTS lá dentro da DIGER. Olha eu aqui falando de DCOMP, ato falho, hein? E aqui o DEC, o arquivos DAT do programa NWListCF.
Para esse caso aqui, como eu já tinha rodado lá, gente, a gente teve que fazer muita coisa paralelamente, peguei o PMO de dezembro de 24 que a gente já tinha aqui, tá legal? Aqui no caso do arquivo de energias, não precisa botar o do corte que a gente está analisando, porque você coloca o primeiro e ele já lê os seguintes, tá? Aqui, para que a gente possa ver os coeficientes dos cortes de cada um, tá tudo certinho, o RHS igualzinho em todos eles, os coeficientes de armazenamento, de afluência, do lado aqui tem os de GNL, tá tudo direitinho. Tá legal, gente? 2193, 2193, a gente vai pescando aqui, ó, 2791, cadê 2791, tá? Os coeficientes dos cortes são iguais e o teste foi aprovado, tá? Teste 8, balanço de demanda. Então, a gente tem aqui processar um caso na versão 31 e verificar o balanço de demanda. A equação de balanço de demanda está aqui. A execução foi feita baseada no caso com canastra, tá? O que a gente está usando. Versão 31. E aqui a gente fez um códigozinho em Python para poder ler estes arquivos aqui do NWListOP, os alts, e os DATs são os arquivos de entrada. Aqui a gente vê que as diferenças para cada submercado são menores do que 1, né? 0,7, 0,8, 0,8, 0,9, essa maior, tá? A gente vê aqui na coluna soma diferenças bem pequenas. Submercado 1, 2, 3 e 4. E aqui para o sim, maior diferença sendo 0,7, tá? Teste aprovado também. E agora eu vou passar para o Nelson. Eram só pequenas pendências. Por isso, Certo, a gente ficou com a pendência aqui de um teste, foi o teste 7. Eu vou compartilhar aqui. Só um segundo. Claro, Rafael, compartilho sim. Vou colocar lá no FTP e no CTP-MLPLD, tá? Estão vendo o teste aqui já ou está na tela errada? Sim, tá na tela do então, Word. Tá sim, Nelson. Obrigada. do teste. Então, perfeito. Vou aumentar aqui, que eu não sei se está tão pequeno aí para todo mundo. Então, novamente aqui apresentando o teste 7. Ele visa ele processar um caso a gente trouxe ele com e sem a funcionalidade implementada na versão 31FT. Então, essa 31FT, ela tem ali o arquivo ft.dat e a gente consegue comparar quando tem uma flag 0 com a versão 3004. Quando tem a flag 1, a gente considera, então, ali o mapeamento, ali, enfim, a geração ali para as sementes, considerando todos os postos, que é o que está aqui na descrição. Bom, o resultado esperado, então, como eu comentei anteriormente, é basicamente com flag 0 na versão 31FT ter os mesmos resultados da 3004. E com flag 1, ele teria um resultado distinto. Da última vez a gente tinha utilizado aqui com 600 postos, mas a gente corrigiu para 320. E o local aqui da flag, então, ali que é um exemplo, está estando com 0. E, enfim, só trocando a flag para 1, a gente teria os outros resultados distintos da versão 3004. Bom, então aqui eu já vou seguir para os resultados que eu trouxe aqui. A gente trouxe o delta de ZINF. Então aqui primeiro são os casos com um deck preliminar da CCE, que a gente usou ali de junho de 2025. E esse caso aqui ele tem a UHE canastra. Então nós temos 3 casos aqui rodados, né? O primeiro aqui logo à direita, em roxinho, é a versão 3004, depois a gente tem a 31FT com a flag 0, que espera-se ter o mesmo resultado da 3004, e com a flag 1 aqui com resultado distinto. Então, o que a gente pode observar em verdinho, a flag 1, a gente tem aqui o comportamento do delta de ZINF, e depois a gente só tem mais um resultado, que na verdade são os dois ali sobrepostos, né? A 3004 e a 31FT com a flag 0, como eu comentei anteriormente. Então, aqui os resultados eles estão conforme esperado, eles estão idênticos.
Então, a gente passa aqui também para o trajetória de Zinf também, a gente tem essa mesma relação. Então, aqui na linha vermelhinha de cima, ela está sobreposta com a azul, né? Então, essa seria de ter a versões 3004 e a flag 0. E a 31 com a flag 1, a gente pode observar aqui que seria a linha em verde ali, distinta dos resultados anteriores. A gente também tem esse mesmo resultado aqui, incluindo nesse deck retirando, né, o HE canastra. Então, dessa forma, a gente também tem a confirmação da funcionalidade ali do arquivo ft.dat. Então, a gente tem duas trajetórias, considerando aqui que essa azul clara é com a flag 1, tá? E os resultados estão sobrepostos aqui da roxinha, que seria a 3004, e da laranja aqui, que seria a 31FT com a flag 0. Então, aqui os resultados estão coerentes conforme o esperado. Olhando a trajetória de Zinf, a gente também tem o mesmo resultado, ou seja, duas trajetórias, considerando que uma tem dois casos executados sobrepostos, com resultados idênticos. Bom, e além disso eu trouxe também aqui o custo total de operação dos casos, tá? Então, a gente pode observar que esses três primeiros são os casos executados com canastra. Os dois primeiros aqui com valores idênticos, o primeiro é a versão 3004 e o segundo é a 31FT com a flag 0. Então, conforme esperado, todos os valores aqui de custos idênticos. E a gente colocando a flag 1, então a gente tem um valor distinto. Aqui o mesmo caso também sem canastra, a gente observa os mesmos valores aqui para a 3004 e a 31FT com a flag 0. E a última coluna ali, que seria com a flag 1, a gente já tem um resultado distinto. E para finalizar, a gente traz o custo marginal de operação ali, considerando o submercado sudeste, tá? E aqui a gente trouxe, então, todos os casos juntos. Então, os primeiros três, como a gente viu ali, considerando canastra, e os últimos três ali sem canastra, tá? E o que a gente pode observar aqui, talvez fique um pouco com mais retas, né? Um pouco mais complicado de observar. Mas, bom, a vermelha ali do caso que tem um CMO mais caro, ela considera ali os casos com canastra da 3004, né? Que estão sobrepostos ali com a 31FT flag 0. O laranjinha logo abaixo é o caso sem canastra, tá? Considerando o mesmo caso, 3004 e também a 31 com a flag 0. Os dois casos aqui, que estão bem mais próximos, então eles têm a funcionalidade ali, considerando a flag 1, ali do mapeamento de sementes, gerando ali para os 320 postes. Então a gente pode observar que o CMO ali ele é bem mais próximo, aplicando essa funcionalidade na versão 31FT. Bom, dessa forma a gente traz aqui o resultado de teste aprovado e sem ressalvas para esse teste, sem recomendações. Bom, agradeço e passo a palavra. Obrigada, Nelson. Vou chamar então agora o Wilker. Opa, agora sim. Agora vai. Um prazer, viu, Wilker? Bem-vindo. Tá bem, obrigado. Boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então ficou pendente a gente apresentar o teste 3, acabou com a agenda, a gente não conseguiu participar da última reunião, mas a gente chegou até a disponibilizar o material e não tem assim muita alteração com o que a gente já tinha montado. Só recapitulando, a gente ficou com o teste 3, então ele traz ali com base no teste 1 avaliar os impactos da retirada de UHE da configuração aí, e avaliar os resultados dos modelos. A gente está se vendo só, a gente não está vendo o seu teste. Claro. Vou tentar de novo aqui. Obrigada. Agora sim. Foi? Agora foi. Então, só tinha passado aqui a abertura do slide. Essa questão de que a gente está com o teste 3, e aí eu trouxe aqui só para ficar guardado no material quais seriam ali o teste 1 e o teste 3. Então, no final, a gente processou 5 casos, né? O caso A, que a gente chama aqui o cenário base na versão 30.0.4. A gente faz o caso B com a retirada dessa usina, né? Mantendo a versão aí atual do modelo New Wave. E os casos C, D e E são, no caso, com a versão 31. A gente tem o C, que seria o cenário base, a gente somente reproduz ali, alterando a versão na hora do processamento.
No D, a gente faz a retirada explícita, então, para essa retirada explícita, a gente removeu os registros ali da UHR Rosal, dos arquivos ConfHD e 10VAgro no New Wave, e para o decomp também, né, a gente fazendo essa remoção ali dos registros associados a essa usina. E no caso E, a gente faz a retirada através ali do ConfHD, utilizando o código NC ali para a retirada da usina. Então, quando a gente olha para a convergência do modelo, o que a gente percebe aqui no caso A, a gente tinha ali a rodada para o PMO de, se não me engano, acho que eu não coloquei aqui, né? Mas aí depois eu coloco, quando for enviar o material, qual foi o PMO. A gente tinha o caso base rodando com 30 iterações, quando a gente retirava a usina, passava para 36. Mas o que chamou a atenção, a gente não sabe se assim, é o efeito esperado dessa atualização de versão, mas é que tanto o caso base quanto os casos com retirada ali, todos convergiram no mesmo número de iterações. Né? Então, já indicando que algo que a gente vem avaliando aí ao longo dos PMOs é um possível motivo ali de ter saltos quando a gente olha principalmente CMO. Então, trazendo aqui o ZINF para cada caso. Então, esse caso em azul seria o nosso caso base ali do PMO. E a gente passa aqui, quando retira a usina, tem ali um delta desse ZINF considerável, né? Quando a gente compara com relação às outras versões, ali com a rodada da versão 31 com e sem retirada de usina. Então, e acaba que está sobreposto aqui o caso D, que é o caso com a retirada explícita, com o caso ali com a retirada pelo NC. Né? Então, os dois casos apresentaram ali o mesmo resultado. E aí, na versão 31, a gente vê que fica mais próximo, né, esse resultado aí de ZINF, tanto em interações quanto em DEL. Só fazendo um comparativo, quando a gente olha o caso A e o caso B, que é o caso sem e com a retirada de usina na versão 30, a gente percebe que para esse PMO especificamente, em termos de média, não teve tanto impacto, não é similar àquele caso ali de canastra, que a gente vê que tem um delta CMO considerável ali no início do horizonte. Ainda assim, a gente percebe que para os resultados do NW-XP até tem aí o indicativo de variações ao longo dos meses. Mas em termos de média, a gente fecha ali 10 centavos só de diferença. Então, casos bem próximos. Então, aqui fica só o comentário no material. Comparando o caso A e o caso C, que é somente a alteração de versão aqui da versão 30 para 31, a gente observou um impacto similar ali ao que foi apresentado nos testes do ONS de uma redução de preço. A gente entende que assim, não é algo esperado, mas é algo que aconteceu, né, nesses dois testes, dado que a gente muda ali a questão das sementes e tudo mais. Mas então a gente teve esse viés de redução de preços na rodada do NW-XP, principalmente em termos aqui de resultados mensais, e na média ali fechando 6,80 centavos abaixo quando a gente atualizou a rodada com a versão 31. Quando a gente compara a C e a D, que é a retirada da usina na versão 31, a gente percebe que teve um viés aí de elevação de preço, então dentro do que a gente espera, a gente está retirando uma usina da configuração, é o viés que a gente esperava. Então, nesse sentido, até a gente concorda aí com a aprovação desse teste. Então, subiu ali R$2 em média de CMO, né, quando a gente fala de média para o NW-XP. E no caso da IE, a gente não teve diferença. Então, o modelo ali chega no mesmo resultado, tanto pela retirada explícita, quanto pela retirada com o uso ali do NC no ConfHD. E aqui só comparando também, quando a gente olha os dois casos, né, os dois casos com retirada, tanto na versão 31 quanto na 30, a gente permanece aí com esse viés de redução de preços em termos de média, quando olha para o NW-XP, principalmente aqui no início do horizonte. Seguindo aqui, a gente, até no material inicial, a gente tinha relatado esse erro, né, e aí na resposta a gente recebeu ali a orientação de reprocessar o GVASP, e aí com isso a gente conseguiu executar ali por completo a rodada do decomp. Só faço uma ressalva que, assim, não sei se pode ter um impacto, mas a gente não reprocessou nos casos que já tinham rodado ali sem alteração nas usinas, que seria o caso A e o caso C. No caso, quando a gente compara aqui a versão com o New Wave 31, comparado com o caso acoplado ali com a versão 30, a gente permanece com esse viés de redução de preços, principalmente ali no decomp, a gente chegou a bater R$36 de média ali no horizonte, e aí eu só trago de novo aqui como estavam os resultados do NW-XP, então a alteração trazendo esse viés aí nesse teste que a gente realizou. Quando compara o caso com a retirada de usina
na versão 30.0.4, apesar da retirada, a gente teve ali a redução no NWXP, mas no Decomp uma variação marginal, então aqui inferior a R$1, a gente olha para o CMO. Comparando o caso D e o C, que é o com e sem retirada ali na versão 31, a gente percebe uma elevação de preços tanto no Decomp quanto no NWXP. Então, assim, o resultado está coerente com o que a gente espera ali, fazendo essa atualização do modelo. E, de novo, comparando a versão 31 com a versão 30.0.4 com a retirada, a gente segue com o viés de redução de preço. Então, tanto com e sem retirada de usina, quando a gente altera para 31, nesse caso específico ali, que foi essa rodada do PMO de agosto, a gente observou essa redução de preços. E seria isso, eu não trouxe aqui o comparativo do D com E, porque similar ao que aconteceu para o New Wave, a gente teve aí o mesmo resultado, independente de como que a gente fez a retirada da usina. E seria isso, da nossa parte. Muito obrigada, Wilker. Adoramos. É sempre muito bom ver as diferentes percepções das rodadas do modelo, né, e ver a coerência dos resultados. A gente está, sim, encontrando maior robustez nos resultados, né? E, sim, quando a gente vê o mesmo número de iterações, né, porque como aquela variabilidade também está reduzida, né, naturalmente aquele processo iterativo ele também vai se comportar de maneira mais estável, né? Acredito que isso esteja completamente relacionado. Cris, me corrija. A todos que apresentaram testes, a todos que ainda desejam fazer testes, mandem os resultados, os relatórios dos testes para a gente na coordenação, para que a gente possa empacotar tudo isso para colocar junto com o relatório de validação que vai para a ANEEL. Tá, gente? Eu vou voltar a compartilhar aqui para a gente poder dar os próximos passos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Acho que não, né? Wilker, mais uma vez, muito obrigada, viu? De nada. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver. Estamos aqui. O que a gente tem, então? Hoje, a gente efetivamente acabou antes do que a gente estava prevendo, né? A validação da versão 31. Então, a gente tem o quê? Fazer o relatório de validação e a proposta da coordenação é fazer essa validação do relatório por e-mail. A gente vai fechar uma minuta de relatório de validação, que, na verdade, ele encadeia todos aqueles relatórios de teste, para quem já está acostumado, para quem é novo, né? A gente faz um relatório composto de vários anexos que são os nossos testes, então por isso a importância de vocês mandarem os relatórios dos testes de vocês. Encaminhamos esse material para a ANEEL e ela vai levar o tempo que precisar para homologar a versão. Paralelamente a isso, bom, a gente acabou uma quinzena antes, né, 15 dias antes a validação da 31 e vamos então passar para as estratégias de eficientização computacional do modelo New Wave, tá? Quais são elas, entre outras, né? A gente tem Gurobi, a gente tem a troca do CentOS pelo Ubuntu 24.04 ou Red Hat 10, no caso da CCE e outras, PE também usa, né? Eliminação de cortes, redução de hiperplanos semelhantes na FPGA e outros, tá? A gente tem aqui alguns encaminhamentos que a gente pediu também ao longo dessas nossas reuniões, né? A Cris já trouxe hoje também questões relativas à ordenação, estratégias de ordenação automática que a gente precisa definir para que o CEPEL possa implementar, porque não adianta só a gente pedir uma ordenação automática que não nos atenda, né? Então, a gente precisa trabalhar nisso com calma, né? Para que a gente tenha isso dentro do modelo e dê mais previsibilidade ainda nos resultados, tá? Então, como eu já falei, minuta do relatório de validação, eu coloquei aqui relatório, mas é a minuta, porque vocês vão ter tempo para poder contribuir. Então, deve ser ao longo da semana que vem. Até semana que vem,
a gente manda o relatório para vocês, vocês contribuem e a gente envia para a ANEEL, tá? Em dezembro, na segunda quinzena, é que a gente entra em recesso para as festas e férias. A grande maioria das pessoas tira nesse período e a gente volta em fevereiro. Qual é a nossa pretensão? Começar a validar agora a eficientização e terminar ainda antes das férias. A gente acha que dá, tá? Mas a gente vai ver. A gente também não tem nenhuma corda no pescoço, mas a gente vai trabalhar para isso, tá bom? Vamos ver aqui. Próxima reunião, a previsão é no dia 16/10, é uma quinta-feira também. Na outra reunião eu fiquei falando 3/10, 3/10, e quinta-feira era 2/10. Aí chegou a mensagem para vocês lá, 2/10. Eu falei errado aqui na última reunião, perdão. Vamos disponibilizar todo o material dos testes apresentados, tudo que a gente apresentou no FTP. A gente sabe que algumas empresas bloqueiam o FTP, por isso a gente também tem o site do CT, que estava com problema, tá? Ele voltou e aí hoje a gente teve aí mensagens aí no grupo de que tá com um problema novamente. Mari já encaminhou os responsáveis lá na CCE, tá? Para que vocês não percam. A gravação também vai estar disponível para vocês, tá, gente? Então, eu queria saber se vocês têm alguma questão para perguntar, alguma dúvida sobre o processo. Ah, Luciano, está com a mãozinha. Bem-vindo, Luciano. Como Oi, vai? Alessandro, boa tarde a todos. Não, só fiquei um pouquinho confuso na questão do. Quer dizer, semana que vem a gente recebe a minuta de relatório de validação, mas esse relatório não segue para a ANEEL antes da reunião do dia 16/10, é isso? Segue. A Ah, gente tá. vai dar um tempinho para vocês para a gente poder validar por e-mail. Quem contribuiu, contribuiu. Quem não contribuiu, não contribuiu. Perfeito. Então, 16/10 já é outro assunto, já é outra história e essa versão já foi para a ANEEL. Perfeito. Obrigado, Alessandro. Isso, tá? Obrigada a você, Luciano. Beijinho para a Mari. Atenção. Obrigado. Queria saber se mais alguém tem alguma questão. Quero dar parabéns para quem faz aniversário, ou aniversariante vai saber. Outras mensagens? Hoje a gente está misterioso, né? Encontramos vocês dia 16/10, mas vamos nos falar por e-mail, tá? Para quê? Para poder fechar o relatório de validação, vocês terem tempo de contribuir com alterações. O relatório é bastante simples, vocês sabem disso. E levar para a ANEEL, tá? Ainda no âmbito da atual governança, tá? Então, previsão dessa versão entrar no ar. Se tiver com essa nova governança ainda, ela não entra na nova governança, 4 meses, tá? É em torno disso que a gente tem levado nas últimas, tá bom? Mari, alguma palavrinha? Não, sem nada a comentar, só isso mesmo. Obrigada, Mari. Pamela? Então, só desejar uma boa tarde a todos. Enfim. Obrigada, Pamela. Cris? Eu queria agradecer aí as contribuições que a gente recebeu, né, e dizer para vocês para usarem bastante aí o e-mail dos modelos, né, o New Wave, o Decomp, o D100, né, dúvidas, se vocês, mesmo assim em relação ao Gurobi, Ubuntu, tudo que vem aí pela frente, fique à vontade, tá? Obrigada, Cris. Obrigada pela apresentação também. Acho que é muito esclarecedor quando vocês trazem essas dúvidas para a gente aqui e a gente sana essas dúvidas aqui dentro. É muito importante isso também. E agradecer a todos que participaram, aos que estiveram aqui presentes, e marcar com vocês um novo encontro aí no dia 16 com nova versão, tá bom? Vai ter uma apresentação do CEPEL com todas as questões de eficientização computacional, tá? Até dia 16, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.